Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Hoje vamos então para a nossa web aula 08 de Sociologia, né? Hoje o tema é Conflitos do Mundo Contemporâneo. Esse conteúdo está na página 22 da sua apostila. Eu vou basicamente fazer um relato, né? Conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. É um assunto bem legal, assim, dá pra gente fazer horas de discussão sobre esse assunto, que é bem atual, bem em voga aí, né? Mas eu vou fazer um geralzão, como a apostila faz também, né? Discutir algumas coisas sobre esse assunto. Espero que vocês gostem aí. Então, como é que funciona, né, cara? A apostila nos traz já uma parte um pouco mais. Ela traz uma discussão mais histórica sobre isso, né? Então, o que acontece? A ideia é discutir os conflitos bélicos, né? E os conflitos atuais, digamos assim, entre estados nacionais, no caso, né? Porque acontece com a globalização e com essa lógica mais comercial que envolve dependência entre os indivíduos e tal, às vezes acontece de ter guerras, né? Nesse período todo aí. Então acontece, a apostila nos trazendo as seguintes questões, né? Ele fala assim, né? No período pós-Guerra Fria, a partir de 89, na queda do Muro de Berlim, aquela coisa toda que vocês já conhecem sobre a história da Guerra Fria, o fim da União Soviética, proliferaram conflitos entre estados nacionais ou no interior deles, né? Então esses conflitos eles têm várias causas, né? Principalmente questões culturais e econômicas, digamos assim. Alguns deles pertenciam ao período da Guerra Fria e continuaram no fim do século XIX e no século XXI, como os conflitos entre árabes e israelenses no território da Palestina. Inclusive, vai ser um dos pontos que trabalharei nos próximos slides com vocês, né? Outros surgiram na década de 90 e como resultado de transformações geopolíticas importantes, como conflitos que emergiram na antiga Yugoslávia no início dos anos 90, né? E não é só isso, tem conflitos que aconteceram até na Europa, aí já depois do século XXI, como eu posso citar para vocês o conflito da Crimeia, né, que foi uma região da Ucrânia, onde eles quiseram se separar da Ucrânia e se juntar ao território russo, né? E aí, né, a Ucrânia bateu o pé, disse que não iam separar, e aí houve um conflito de separatista ali naquela região. Que aconteceu, se não me engano, em 2016, eu acho, se não me engano, né? Ali pra cá, né? 2015, 2016 pra cá. Mas isso eu vou citar mais pra frente um pouco, né? Então acontece, cara. Das questões mais importantes de se trabalhar nesse assunto é o seguinte, né? Que essas guerras, basicamente, essas guerras atuais, elas acontecem no mundo árabe, digamos assim, né? Por exemplo, nós temos que colocar a guerra do Golfo e a guerra que também teve no Iraque, né, e na Síria. Também tem essas guerras, né, no conceito mais econômico, digamos assim. Então, ali no texto ele fala assim: poucas guerras entre os estados estão em curso na atualidade, né? Elas estão diminuindo definitivamente no mundo contemporâneo. Ou seja, né, nesse mundo mais voltados para a democracia, mais voltados para as relações mais diplomáticas, né? Então tem se diminuindo, mas mesmo assim os conflitos ainda são pontuais em certos lugares no globo, digamos assim, né? Aí ele fala, em geral, essas guerras estão associadas a motivos econômicos, principalmente a questão do petróleo, digamos assim. Então, o petróleo é o que mais motiva esse tipo de guerra, né? Podemos citar as duas guerras recentes entre Estados Unidos e Iraque, né? A Guerra do Golfo de 91, que pretendia retirar as forças militares iraquianas do território invadido do Kuwait, e a Guerra do Iraque, iniciada em 2003, né? E finalizada em 2011, que gerou a deposição de Saddam Hussein. Como vocês podem ver na imagem ali, aquele ali é o ditador Saddam Hussein, que depois ali ele foi enforcado, né? Como punição, no caso, como crime de guerra e tal. O que acontece, né? A guerra do Iraque, por exemplo, ela se desencadeou depois que descobriram que um movimento terrorista da Al-Qaeda, né, comandados por um cara chamado Osama Bin Laden, atacou lá, né, as Torres Gêmeas no ano de 2001, se não me engano, né, do 11 de setembro de 2001, e que daí depois culminou na guerra lá com o Iraque, digamos assim, para a questão da guerra do terror. Mas na verdade, essa guerra, né,
contra o terror, digamos assim, tinha essa premissa inicialmente, mas é óbvio que o sentido é muito mais econômico, digamos assim, né? O mundo árabe é um dos maiores exportadores de petróleo do planeta, né? Então eles têm os países emergentes do mundo, como a própria Grã-Bretanha e Estados Unidos, eles têm interesses nessas regiões devido aos postos de petróleo que tem lá, né? Então, o que acontece? O Saddam Hussein saiu, né, ali em 2011, digamos assim, ele foi executado pelo governo americano, enforcado, né? Aí no final do texto ele diz assim: ó, é fundamental observar que essas duas guerras ocorreram no territórios, um dos principais portadores de petróleo do planeta, né? Que no caso seria o Iraque, na época. Não tem mais, tem o Afeganistão também que teve guerras, né, ali em toda aquela região, no Israel, Palestina também. Então, que é um conflito que dura até hoje da Palestina, né? Que são grupos separatistas, como a gente pode ver nos próximos textos, né, que da apostila ele traz, né, página 22, vai falar sobre isso. Então ele diz o seguinte, continuando o nosso raciocínio, ele fala ali, ó, não podemos afirmar que as diferenças éticas, culturais e religiosas entre as populações sejam a única causa desses conflitos. Contudo, razões econômicas e culturais associadas e não isoladas, associadas e não isoladas, podem justificar alguns dos principais conflitos no mundo atual. Então a questão aqui não é só a lógica mais cultural, digamos assim, né? Ou religiosa, mas tem uma questão econômica, como eu acabei de falar para vocês, né? Então ele fala ali, ó, uma das coisas que a apostila traz, né, uma das guerras que traz é a questão do Estado de Israel e da Palestina, né? As causas do conflito entre Israel e Palestina são econômicas e culturais ao mesmo tempo. Então ele coloca a lógica mais cultural nesse sentido, ele é mais religioso, né, por causa da cidade de Jerusalém, a questão, né, do mundo árabe, dos judeus, do Estado de Israel. Se eu não me engano, o Estado de Israel foi pensado por um brasileiro, tem até uma série, um filme, aliás, né, estrelado pelo cara que fez o Tropa de Elite lá, esqueci o nome dele agora, mas ele traz, né, ele mostra, né, como que foi criado o Estado de Israel e assim por diante pela ONU, digamos assim, né. Então ele fala ali, né, começar no fim do século XIX, quando se iniciou a migração dos judeus para o território da Palestina. Há históricos de combates que exigiam a intervenção da Grã-Bretanha, quando a Palestina era ainda um território administrado por aquele país, no caso Israel, né? Aliás, na Grã-Bretanha. Né? Com a criação do Estado de Israel em 1948, intensificaram-se os conflitos entre israelenses e palestinos. A ausência de uma intervenção mais intensa na comunidade internacional agravou a situação na região. Então, quando criaram o Estado de Israel, digamos assim, a Palestina não reconheceu a dominação de Israel, né, da questão dos judeus em cima dos palestinos, porque eles são árabes, digamos assim, né? E aí então houve esse conflito, a Cisjordânia, né, e a Palestina, eles não aceitam, digamos assim, a intervenção do Estado de Israel ali, porque eles têm questões culturais de diferença e tal, e aí houve um conflito. Hoje o Estado de Israel domina a região e tal, mas os palestinos eles ainda lutam, né, por a separação, por terem um território só deles. E isso causa vários problemas, né, porque o Israel necessariamente é apoiado pelos Estados Unidos, então eles têm um poderio bélico muito grande nessa região, em cima dos combatentes, né, dos conflitos com a Palestina, digamos assim. Aí ele fala ali, na atualidade, os grupos árabes não reconhecem a existência do Estado de Israel, né, e lutam pela formação de um Estado palestino independente, como eu acabei de falar para vocês. Os conflitos da Palestina ocasionaram a disseminação de milhares de refugiados espalhados pelo mundo, e sobretudo pelos países árabes. Esses conflitos têm motivações culturais envolvidas, mas a disputa envolve razões econômicas associadas ao controle do território palestino. Os israelenses não abrem mão dos territórios conquistados nas sucessivas guerras após 1948. Então é um problema que se tinha digamos que se alonga até hoje, né, no caso, né? Se eu não me engano, a cidade de Cascavel, ela é uma cidade irmã da Palestina, digamos assim. Se não me engano, acho que foi o ano passado que houve uma relação entre os dois. A cidade de Cascavel, ela tem relação com a Palestina lá,
né, nesse sentido. Então, a questão da Palestina e do Estado de Israel é uma questão que envolve o mundo inteiro, digamos assim. O Brasil também está lá, né, que tem envolvimento até na formação do Estado de Israel, o próprio Brasil, no caso, né? Mas, assim, o Brasil sempre entra num papel mais reconciliador, nesse sentido das relações entre esses dois, entre essas duas etnias dentro do Estado de Israel, né? E é difícil ver um final para esse conflito, a não ser que os Estados de Israel reconheçam, né, o território como da Palestina e torne eles independentes, digamos assim. Mas é algo que provavelmente não vai acontecer muito cedo. Então o conflito lá é muito complicado, né? Só mostrar para vocês ali, ó, naquela, né, eu quero que vocês vejam essa foto ali, né, de um garoto com a bandeira da Palestina ali, né? Então ali a população luta bastante por essa questão aí, e é um conflito que hoje marca, né, as relações dos conflitos bélicos do século XXI, digamos assim. E aí a gente tem também ali uma outra questão que é a cidade de Jerusalém, porque lá existe o Muro das Lamentações, que envolve várias culturas, né? Então ali, ó, eles colocam ali, os desejos de controlar a cidade de Jerusalém, considerado local sagrado para três principais religiões matrizes do mundo, e as maiores, né? Que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essa seria a motivação de tipo cultural, no caso. Então, além da questão econômica, no sentido do petróleo ali, né? Ainda tem a questão cultural de religião, no caso, né? Porque o muro é sagrado para as três religiões, os islâmicos, os cristãos e os judeus, né? Então essa seria a motivação do tipo cultural. Mas também lutam para não devolver os territórios aos palestinos por causa das importantes fontes de água disponíveis na Cisjordânia. Trata-se de uma razão econômica. Então, ou seja, além dessa questão do petróleo, tem a questão da água, que a gente não pode deixar de falar, né, cara? Então, é toda essa questão aí envolve a lógica econômica, né? Por isso que a gente tem, por isso está sendo discutido nesse conteúdo, a formação da globalização econômica. Então, as lógicas econômicas também levam a guerras, digamos assim, né? E aí o que acontece, né, galera? Eu acho que eu vou encerrar minha aula por aqui, né? Temos mais coisas para se tratar. Além disso, né, uma coisa que eu esqueci de falar antes de nós encerrarmos a nossa aula de hoje é uma aula mais curta, né? Nós temos a questão da Síria também, que é um conflito até hoje bem complicado. Na apostila ali, na página, se eu não me engano, na página 23, né? Ele traz ali para nós uma questão bem importante da Síria, que começou em 2010. A Síria, como fala na apostila ali, se vocês forem pesquisar na página 23 ali, né, galera, no segundo parágrafo ali, só para a gente fechar o vídeo de hoje, né, ele fala, geograficamente estratégica na geopolítica do petróleo no Oriente Médio, a Síria é comandada desde 1970 por um regime ditatorial, né, por um cara chamado Hafez al-Assad, né, que comandou o país até 2000, e depois ele passou o poder para o seu filho, Bashar al-Assad, né, que continuou o poder até o momento. Então ali existe um problema bem sério na questão do controle, porque a Síria ela é um dos principais exportadores de petróleo do mundo. E ali o ditador Bashar al-Assad ele é apoiado por países como a Rússia e a China, né? E ele está se mantendo no poder hoje porque ele que está causando essa guerra no caso, só que ele tem apoio de alguns países. Os Estados Unidos e os países aliados dos Estados Unidos, eles são contra o Bashar al-Assad. Então, ali o conflito ali ele é mais estruturado em uma questão política. Então, além da questão cultural, da questão econômica, tem a questão política também de apoios ali, né? Para uma lógica de favorecimento econômico, digamos assim, né? Então, hoje o problema da Síria é muito grande. Você tem, como falou nos slides anteriores, a questão da migração, né? Então, muitas pessoas saem da Síria para ir para outros países, principalmente para a Europa, né? E eles acabam sendo barrados lá. E isso traz consequências gravíssimas para uma questão humanitária ainda, né? Então, é muito complexo essa discussão toda, né? Porque envolve basicamente questões de vidas humanas nesse sentido todo. A Síria é um dos países que até os anos 90 tinha um desenvolvimento econômico muito bom, uma sociedade muito boa, chegou a ser um dos países
nos países emergentes, né, no mundo e tal, e que foi destruído, acabado por esse conflito bélico aí, né? Por um lado, você tem a libertação, né, do povo sírio na questão do ditador Bashar al-Assad, e por outro lado, você tem apoios, né, de outros países que, por uma questão mais econômica, o apoio, né, que se tem ali. Então, esse é um conflito que, além da Palestina, da Cisjordânia, também e do Estado de Israel também é uma coisa que está longe de acabar, a não ser que se o ditador morra, sei lá, né, para dar uma reviravolta ali, mas ali dá problemas muito grandes de ataques, né? Então, basicamente, esse é um dos conflitos, além da região da Crimeia, como citei para vocês anteriormente, que também é, tem problemas estruturais que envolvem a questão territorial, né, entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então isso leva a nós colocarmos na lista como um conflito aí no mundo contemporâneo, digamos assim, né? Beleza, povo? Então, eu desejo a vocês tudo de bom. Hoje é um vídeo mais curto, mas é importante a gente trabalhar sobre esse assunto. Obrigado a todos. Viva a sociologia, matéria mais linda do mundo. Né? Tenham uma boa semana e um abraço a todos. Se cuidem, né, pesado? O coronavírus aí tá pegando, então nós temos que se cuidar bastante. Beleza? Tchau, tudo de bom para vocês e até uma próxima.